aqui o pessoal de Santos para todo o Brasil, que envolve aí dezenas de convidados, e nós temos diversos painéis. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Jamir Lopes, produtor cultural, formado pela ECA USP em pós-graduação, né, no curso de Cultura e Ação. Também tive a oportunidade de fazer gestão cultural no Itaú Cultural. E trabalho há mais de 25 anos com produção cultural, aqui em Santos, aqui na região do Litoral Paulista e também em São Paulo. Estamos em mais um painel, né, do Festival Criativar, né, que está trazendo aí centenas de pessoas relevantes do campo cultural e do campo da economia criativa para vários debates temáticos. E nessa tarde a gente está acompanhado de 3 convidadas, né? Vanessa Torres, Aninha de Fátima Souza e a Mariane Passos, a nossa Dani Boni. Eu dou boas-vindas a vocês, é um prazer essa troca. Vamos conversar um pouco sobre a equidade no campo cultural, né? Mais oportunidades aí na parte da participação das mulheres, dos negros, né? Na nossa sociedade, né? Na equidade, principalmente na equidade de gênero e equidade racial, né? E vou estar iniciando esse bate-papo com a Vanessa Torres. Vanessa Torres é mulher, lésbica, designer, tatuadora, pesquisadora em artes plásticas, especialista em produção cultural e eventos nas áreas de arte, cultura e sustentabilidade. É sócia e é cabeça criativa da Mova Produtora, criadora de Lambis na Laje, plataforma que promove a exposição e a venda de Lambis. É isso mesmo, Vanessa? Boa tarde. Isso. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Estou aqui com esse painel, que eu acho que não tenho nem roupa para isso, com essas mulheres maravilhosas. Vou falar um pouquinho aqui da história da Mova. A Mova é uma produtora que atua no mercado de cultura e de sustentabilidade desde 2007. Nós somos 3 sócias, mulheres lésbicas, e a gente tem um foco de trabalhar com cultura, sustentabilidade e também com gênero. Nos últimos anos a gente fez alguns trabalhos, está passando algumas imagens aqui de alguns dos projetos que a gente fez. Vou apresentar aqui rapidinho alguns deles, para depois a gente poder conversar, e estou aberta aqui para responder perguntas que vocês tenham também. Os últimos projetos que a gente fez, vou falar do Valongo, que é em Santos, que aconteceu em Santos. Então, nós produzimos o Valongo em 2018 e 2019, com a curadoria da Diane. Essas imagens são da exposição de 2018. E a Diane trouxe esse foco para as origens do Valongo, né? Para como o Valongo foi criado, como ele foi usado. A gente tinha muitos artistas negros e essa discussão de gênero e raça foi muito forte. Um outro projeto que a gente fez também, que a gente pode falar um pouco, e depois estou aberta aqui para responder perguntas, foi a 4ª Conferência Sexbox, que é uma conferência internacional de LGBTQIA+. Nós trouxemos alguns palestrantes internacionais e muitos brasileiros também para discutir várias questões do gênero, e também pessoas que não são de LGBTQI+, para falar sobre como as outras pessoas podem ajudar nessa inclusão e divulgar também maior equidade. Tem vários outros projetos que a gente trabalhou, todos têm algum foco de inclusão. Nós fizemos também uma conferência para a ONU, Livres e Iguais, com o lançamento da campanha Livres e Iguais, em que a ONU convida empresas para assinar
essa campanha e fazer parte. Tivemos também a produção, esse é o lançamento do Livres Iguais, e era a apresentação das primeiras 50 empresas que já haviam assinado. Um outro projeto que nós fizemos também por muitos anos foi o Red Bull Station, que era um projeto da marca, e durante esse período, dentro desse espaço de cultura e arte, a gente recebeu inúmeros projetos de inclusão, de algumas conferências e também exposições e muita coisa de música. Acho que eu falei um pouquinho aqui de algumas coisas que a gente faz. Um dos focos da MOVA é a gente sempre trazer essa discussão de equidade para as marcas. Então, muitos dos projetos que chegam até nós, a gente leva essa questão para a marca. A gente devolve, normalmente, um briefing que chega para fazer um evento ou para fazer uma conferência, com questões de como a gente pode incluir pessoas, como a gente pode trazer uma geração de danos melhor em um evento ou em um projeto. Nós fizemos durante 2 anos também um festival no Grajaú, e para a produção desse festival, a gente, antes do festival acontecer, fizemos algumas oficinas de formação para que a gente pudesse trazer pessoas da região, pessoas da área, para que trabalhassem tanto em produção quanto em curadoria e em todas as áreas do evento. Então, é importante esse foco na formação também, para que a gente consiga ter uma maior equidade e maior inserção de todas as camadas da população nos eventos e também na área de cultura, né? Para que todas as pessoas tenham uma voz e fique à disposição. Eu acho que é isso, basicamente. Quero ouvir as meninas agora. Muito bom, Vanessa. Agora a gente vai estar conversando um pouco com a Aninha de Fátima de Souza, que é pernambucana, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduações em gestão cultural e em gestão de pessoas, trabalhou como produtora de artistas e de eventos, é gerente de comunicação e relacionamento do Itaú Cultural, e desde 2013 faz a coordenação institucional do projeto Rumos, que apoia artistas e pesquisadores de todo o país. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada. Estou me sentindo super bem-vinda com essa mulherada aqui. Um cheiro para a Vanessa, um cheiro para a Mari. Uma honra estar ali no meio delas. Bom, eu vou começar me descrevendo para as pessoas que, de repente, estão nos assistindo, mas não nos enxergam, né? Então, eu sou uma mulher parda, eu tenho um cabelo crespo, que não é volumoso, mas hoje ele está meio baixinho. Eu uso uma armação de óculos de escura, eu estou usando uma estampa bem colorida e estou usando um colar fino. Bom, é isso, eu sou pernambucana, eu acho que isso descreve muito do que eu sou. Também sou mãe de 2 mulheres, que eu acho que é outra coisa muito forte sobre mim, que precisa ser dita. E é isso, eu vou falar um pouquinho do programa Rumos, assim, em 5 minutos eu vou até deixar para que o Vil, que eu vou chamar já, fale mais do programa do que eu mesma. Mas eu fico super feliz de falar desse tema, que é um desafio de todo dia, né, meninas e Jami, assim, todo dia a gente tem que pensar em equidade num país de profundas desigualdades, né? Então, eu me sinto muito honrada de alguma forma, fazer uma condução institucional de um programa que se preocupa com isso, né, com a equidade de gênero, de raça, e também equidades das distorções regionais, dessas distorções de falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Então, o Rumos, realmente, ele é um dos programas do Itaú Cultural que tem essa preocupação com a equidade, e tem alguns outros programas, que eu vou citar muito rapidinho, só por nome mesmo, quem quiser saber mais, @Itaú Cultural ou itaucultural.org.br, mas a gente tem um projeto lindíssimo que se chama Todos os Gêneros, né? Ele acontece normalmente no meio do ano. Este ano, especificamente, discutiu masculinidades, no plural mesmo, né? E é um programa muito bonito, e eu fico super emocionada que eu vi a apresentação de Vanessa,
E aí os parceiros vão se encontrando, né, Vanessa? Então a Sexbox é uma super parceira do Itaú Cultural no Todos os Gêneros. Diane Lima, amada, essa curadora super potente, que faz um tão lindo no Festival do Valongo também, né? Foi curadora do Diálogos Ausentes, que foi um programa que a gente montou justo para discutir como é a participação de pessoas negras na produção artística, né? Então é muito legal ver que a gente está, de alguma forma, falando de sinergias, de encontros, de propostas e o mais importante, né, que a gente está atento e está perseguindo esse objetivo. E eu digo perseguindo porque não é fácil chegar nele, né? Mesmo no programa Rumos, que a gente tem essa preocupação, a gente forma comissões de seleção preocupadas com isso, mas ainda assim a gente tem que fazer meio que na unha, né? As seleções para a gente ter, de fato, mulheres representadas, negros representados, indígenas representados, né? É um desafio que é a toda hora e a todo dia. Mas para contar assim bem brevemente a história do Rumos, eu vou pedir para a Fefe Venturini já agradecer a turma do Ateliê do Futuro, que sempre produz tudo muito bem, né? Já agradecendo, Fefe. Vou te pedir para soltar o vídeo. Esse é um vídeo acessível, então ele trabalha com audiodescrição. Para quem não está acostumado, talvez ele cause um estranhamento, mas é para a gente tentar chegar em mais pessoas, né? Fefe, pode soltar, por favor, que aí as pessoas que foram selecionadas pelo Rumos falam melhor do que eu dele. Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural. As luzes de um palco se acendem. Vanderlândia Mello. O pessoal sempre comenta sobre o Rumos Itaú porque é um edital que todo mundo quer se inscreve, tem uma certa popularidade. Só que para mim era muito inalcançável, assim. Eu, Vander, do interior de Pernambuco, uma mulher negra, nordestina. E aí vem a surpresa. O sonho se tornar prática e se tornar realidade. Um presente, ter o nosso primeiro Festival de Mulheres Engraçadas aprovado no edital do Rumos. Numa peça, 3 mulheres com roupas tribais. Agora eu tive uma aula de produção, assim, como pensar o projeto com acompanhamento foi muito importante. Agora eu tô querendo produzir pensando de outras formas, assim, tem outras possibilidades. Uma palhaça equilibra 4 cadeiras no queixo. Foi muito bom ocupar esse espaço. Projeto FEME, Festival de Mulheres Engraçadas de Maceió, Alagoas. Criação e desenvolvimento. O Rumos Itaú Cultural 2019-2020 pode fazer do seu projeto uma realidade. Um grupo de pessoas dança. Vitor Alves é negro e alto. A gente sente muita necessidade de mostrar esse espetáculo para mais pessoas. Se a gente pudesse fazer sem fomento, a gente faria, só que o gasto é muito alto, né? Audiodescrição, intérprete de Libras, viajar, iluminador, aí tem que pagar a produção, tem que pagar a gente, investir em divulgação para que as pessoas possam acessar o espetáculo. E aí o Rumos deu essa oportunidade. Oscar Capucho. Teve um tempo que nos editais eles colocavam acessibilidade e o povo pensava que era só espaço físico. Essas pessoas começaram a entender que não. Como que um cego vai compreender uma obra de dança, por exemplo? O dançarino Oscar é cego. Ele e Vitor realizam coreografias no palco. Vitor. Os cegos precisam ocupar mais esse espaço, mas para que eles ocupem mais esse espaço, precisa acontecer isso mais vezes, tendo público cego ou não. Oscar. E aí a acessibilidade acontece. Projeto E a Cor a Gente Imagina, Minas Gerais. Circulação de espetáculo. Em atuação há 22 anos, o Rumos Itaú Cultural recebeu mais de 64 mil inscrições e realizou mais de 1.400 projetos. O Piauí, ele tá bem na cena da dança nacional e mundial. Maurício Pokémon. E as artes visuais, ela sempre aconteceu em Teresina, mas num lugar muito egóico, muito egoísta, muito pra mim, muito meu trabalho, sabe? Nunca como criação de contextos, como abertura para a cidade, com discussões, com intercâmbio. Pessoas com cartazes de protesto. O Rumos apareceu, eu já conhecia bem, e aí a gente pensou um trabalho que partia de uma vontade, de um desejo meu de trabalhar com fotografia analógica dentro da comunidade Boa Esperança, onde eu pesquiso desde 2015. Pensamos no projeto Verde Vez, que é esse projeto maior, que inclui residências com convocatória pública. E aí o projeto Verde Vez, a gente abarcou isso tudo, a gente pensou nesse momento em que meu trabalho se encontrava e a partir do projeto do Verde Vez... Cola fotos em um painel. Eu sinto que eu estou em outra fase, que a gente conseguiu
pensar esse projeto estrategicamente para a cidade e para o meu trabalho, sabe? Projeto Verde Vez Piauí, residência, pesquisa e criação artística. Essas ações impactaram mais de 7 milhões de pessoas no Brasil e no exterior, com sonhos, arte e cultura. Paulo César Marciano. A Editora Gráfica Heliópolis é um projeto para publicar os moradores de Heliópolis e região, e ela nasce para dar voz para quem tem o que dizer. Quando você fala de periferia, você fala de favela, você fala de classe social baixa, é um público que tem muito o que falar, sabe? Eles passam por várias questões, só que é difícil esse público, até por conta da classe social que está, publicar um livro numa editora, né? Quando abre esses fomentos para a literatura, é sempre muito fechado. É para publicar um livro de poema, é para publicar um livro de teatro, é para publicar um livro de não sei o quê. Não contemplava essa ideia que a gente teve, que era pra galera tomar de assalto, sabe? Isso daí não contemplava. Pessoas trabalham na gráfica. O Rumos, como parceiro, credencia a gente, eleva o nosso projeto, né? E a gente sabe que quem escreve fica crítico. E a gente precisa de cada vez mais jovens engajados, jovens críticos. Então começou a ter vários processos como esse aqui na região, que é graças à editora, que é graças ao Rumos. Então vira aquela bola de neve positiva. Eu sei que não vai resolver o problema editorial do Brasil, tá longe disso, mas é para causar uma fissura assim, nessa lógica, né? Então pelo menos aqui o pessoal está conseguindo publicar, né? Projeto Editora Gráfica Heliópolis, São Paulo. Publicação e lançamento de livros. Letreiros sobre as imagens de vários livros publicados pela editora. As inscrições estão abertas até 18 de outubro de 2019, no rumositaucultural.org.br. Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural. Eu acho que é isso, né? A fala do PC no finalzinho do vídeo de estudo. Eu acho que quando pensa em equidades possíveis, a gente pensa justamente nisso que ele fala, essa frase lindíssima, né? Em causar fissuras no sistema. E é uma honra fazer parte de um programa que, de alguma forma, busca justamente essas fissuras, essas brechas. E vai ser uma honra conversar com vocês sobre isso e como é que a gente pensa em trazer representatividades cada vez mais plurais para tudo que a gente faz, né? É isso, por enquanto, já um cheiro para as meninas. Nossa, começou muito bem, Joaninha. Eu sou fã do trabalho do Itaú Cultural. Quem dera que a gente tivesse mais empresas, né, de qualquer área, né, do setor privado, né, que investisse de forma tão séria no campo da cultura, como o Itaú Cultural vem fazendo na parte de comunicação cultural por anos, né, com cursos de excelência, e realmente uma instituição que é referência no Brasil, da forma séria e competente que trabalha com a cultura do nosso país. Viu? Parabéns, e a gente vai conversando. A nossa terceira convidada é a Mariana Passos, né, também conhecida como Nani Boni, né, que é produtora cultural, DJ, né? Aliás, o nome Nani Boni é mais DJ, né, Mariana? E mãe do Chico, né? Começou sua trajetória na produção em 2011, aqui em Santos. Atuou como curadora, produtora e gerente da antiga Casa Alegra, além de vários outros espaços culturais independentes aqui na cidade. Em 2015, participou da idealização do coletivo Piratas de Machixe, onde começou sua história com ocupações de espaço público, ressignificação, pertencimento e contracultura. Foi aí então que ela se descobriu DJ, começando a atuar também aqui em Santos e no litoral paulista em vários eventos, né? Logo depois lançou o coletivo Garrafada, que fomentava a cultura popular através de ações e ocupações de festas, né? Levando a questão da cultura livre e acessível para todos. Mulher de Luta, em meados de 2018, idealizou o movimento Ela, Empoderamento, Liberdade e Arte, né? Que tem o objetivo principal do fomento ao protagonismo feminino na produção cultural. Um movimento que se expande e que ressignifica cada edição. Seja bem-vinda, Nani. Oi, boa tarde, Jamir. Quero primeiro agradecer o convite da Denise e do Danilo. Uma honra estar aqui nesse painel com essas mulheres incríveis, que eu muito admiro,
Eu me sinto até pequenininha perto delas. Vou falar aqui um pouco de 2 movimentos que são de fomento ao protagonismo feminino, que é o Ela, que foi idealizado há 2 anos atrás, e o mais recente, que fez 1 ano agora em setembro, que é o Joga Pepeca na Mesa, idealizado por mim e pela Fefe Venturini. O Ela, ele surgiu, eu vou falar mais uma questão de território, né? Porque esses movimentos, eles estão sempre se renovando de acordo com a necessidade do nosso território, aqui da Baixada Santista. Apesar de a gente fazer intercâmbios, a gente foca muito nas necessidades que a gente tem por aqui. O Ela, ele surgiu de uma ânsia minha, né? Acho que até um trauma meu, na verdade, depois de participar de diversos coletivos e movimentos, espaços de luta, onde o machismo imperava muito forte e eram algumas coisas que eu não percebia, né? Eu me reconheci nesse momento enquanto mulher e comecei a ver algumas coisas que eu sofria, e foi quando eu acabei lançando Ela a partir de uma ânsia minha e uma ânsia coletiva de mulheres ao meu redor, porque a gente sentia muita falta de espaço nos locais, então a gente resolveu criar o nosso espaço para poder se apresentar, né? Colocar a cara no sol. Então, o Ela, ele surgiu, a gente começou fazendo ocupações de espaço público. A nossa primeira ocupação foi no Dia da Mulher, que foi numa praça. A gente puxava algumas rodas de conversa e depois de diversas apresentações artísticas. Foram mais de 40 mulheres se apresentando nessa primeira ação que a gente fez. E a gente foi adaptando com o tempo, e hoje a resultante do Ela é um festival anual que contempla. Esse ano a gente fez online, né? Contemplou mais de 54 mulheres artistas aqui durante a pandemia, e a ideia do Ela é, além dessa equidade de gênero, trazer a mulher para o protagonismo e de também ajudar na carreira dessas mulheres, né? Então, por isso a gente faz alguns painéis, algumas oficinas também dentro do movimento, dentro do festival que a gente fez. Desculpa, estou nervosa. E a gente faz essas oficinas para poder alavancar a carreira dessas mulheres, mostrar caminhos para que a gente não desista nesse decorrer, sabe? Porque até esses dias eu li uma frase que fala isso: quantas foram as mulheres que não se tornaram artistas, que não estão em ênfase por conta de uma sobrecarga doméstica, por conta de você ter que estar em casa. Muitas mães acabam desistindo da sua carreira para poder suprir, né, essas necessidades que o patriarcado impõe para a gente. Então, ela surgiu em 2016 e logo depois veio o Joga Pepeca na Mesa ano passado. O termo Joga Pepeca na Mesa é para desmistificar um termo que é machista, escravocrata, que é o bota o pau na mesa. E o Joga Pepeca, ele tem uma questão mais social forte, que a gente lida com cultura periférica, produzida por quem está na periferia. E eu acho que esse é o forte social, assim, do Joga Pepeca, que a minha parceira Fê faz comigo, que é uma mulher negra, e ela também, a gente traz muito esse lado racial, né? Eu sou até uma das únicas mulheres brancas que discotecam e que fazem parte do movimento. Eu acabei não trazendo vídeo, né? Vou passar as páginas do Ela e do Joga Pepeca para quem quiser acompanhar. A gente tem um canal no YouTube que é o Ela Movimento, e o Joga Pepeca tá Joga na Mesa no Facebook, e no Instagram tá como Joga Pepeca na Mesa. Eu acho que é isso, gente. Maravilha, Nani. Veja só, eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando nesse painel do Festival Criativo Arte, né, que vocês podem estar fazendo perguntas para qualquer uma das convidadas, né, para a gente estar dando um outro tempero para o nosso bate-papo, para a nossa conversa aqui, tá certo? Então, dentro do tema do nosso painel, que é Desafios da Equidade na Produção Cultural, né, todos sabem que esse termo de equidade, né, ele equivale à justiça natural, né, a disposição de reconhecer, né, imparcialmente o direito de cada um, né, ou simplesmente a justiça, a igualdade, levando a consideração o relacionamento entre os indivíduos e o seu meio. Né. É bom a gente saber, né, e poder reafirmar a diferença, né, entre igualdade e equidade. Igualdade é tratar todos iguais, né? Equidade é tratar diferentes os diferentes, né? Então, a gente sempre, quando pensa nessa diferença em igualdade e equidade, lembra
aquela imagem de 3 jovens, né, que podem ser 3 irmãos, né, numa escadinha, que um tem um pouco mais de 1 metro, o outro tem menos de 1 metro, e o outro uma criança de 3, 4 anos, que querem assistir uma partida de futebol, né? Para que os menores possam assistir essa partida de futebol, já que o muro tem um pouco menos de 1 metro, é preciso que tenha uns caixotes, né, nas pessoas de menor estatura, né? Aí sim está preservado o direito dos 3 assistirem a partida de futebol, né? Então isso é uma imagem que ilustra bem a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade, tratar todos iguais, e equidade, tratar diferentes, de formas diferentes, para que todos tenham a mesma oportunidade, todos tenham acesso, né? E é evidente que mulheres, pessoas negras, né, na nossa sociedade, né, e as pessoas também LGBTQI+, têm as mesmas potencialidades, né, meninas, têm as mesmas qualidades, são tão capazes, né, como o homem branco heterossexual, né, porque esse é o perfil, né, de quem manda no nosso país, né, desde que as caravelas portuguesas atracaram em nosso litoral, né? O homem branco, né, e pelo menos com aparência heterossexual, né? E a gente acompanhando, né, e a gente, as manchetes da mídia, do jornal, diariamente, né, sempre a gente tem, né, está cada vez mais comum, né, sempre virar notícia, uma mulher em negro, o primeiro homossexual que ocupa tal cadeira, tal cargo em tal empresa, uma vaga no Congresso, assim por diante, né? O ineditismo, né, dessas conquistas, é claro que só apontam para a percepção dessa desigualdade que existe no nosso tecido social, né? E dentro desse contexto, eu gostaria de bater uma bola com vocês, de conversar com vocês, né? Qual a percepção que vocês têm sobre esse problema, né, sobre o problema de equidade na nossa sociedade, claro, e no nosso campo cultural em especial. Começar pela Vanessa mesmo? Pode ser, Vanessa? Ou a Aninha? Agora não tem muita ordem, viu, meninas? Quem quiser falar primeiro, por favor, tá bom? Aninha, vou passar a bola para você começar. Você votou em mim, foi, Vanessa? Foi, eu voto na Aninha. Tá certo. Olha, é isso, eu acho que eu dei ali um semi-spoiler, né, do que eu acredito pessoalmente, é isso, o Brasil é historicamente construído pela desigualdade, né, Jamin, assim, eu fico muito perplexa, né, que só hoje, em 2020, a gente discute com profundidade a questão de equidade, né, quando eu comecei no Itaú Cultural, talvez a Mari não tivesse nascido ainda, não sei, Mari, mas eu comecei no ano 2000, eu tenho 20 anos de Itaú Cultural, e a questão de equidade racial, falando somente da questão racial, ela chegou mais forte para o mundo da cultura ali por 2014, 2015, acho que quando começou o debate das cotas no Brasil, eu acho que a ferida ela ficou mais escancarada, né? Ela sangrou mais visivelmente para as outras pessoas, né? Então, eu acho que aí sim começou um debate aprofundado. Então, lá no Itaú Cultural, a gente passou por um momento muito relevante, né, que foi em 2015, a gente teve uma crise que uma companhia de teatro ia apresentar um espetáculo em que se usava blackface. E aí, obviamente, o movimento negro começou a dizer, pelo amor de Deus, né, vocês vão fazer isso mesmo ainda? Bateu na cara da gente, vocês estão certos, venham aqui bater mais. E aí o Itaú Cultural decidiu não apresentar a peça, não decidiu sozinho, tá? A companhia Os Fofos foi uma companhia super corajosa, que também disse, vamos dar 10 passos para trás e entender o que a gente está fazendo, que não está legal não. E aí a gente montou um grande debate, a gente convidou a Stephanie Ribeiro, que foi a ativista que começou essa história toda, para liderar esse debate lá dentro, e foi um momento histórico para a gente, né? A partir dali a gente disse, olha, nada mais passa sem essa tensão, sem esse olhar, né? Para a gente trazer as oportunidades iguais e também não mais repetir erros históricos, né? Para mim, particularmente, essa é uma discussão que me interessa muito, é isso, eu sou uma menina parda e nordestina,
E tenho muita coincidência que eu tenho uma série de acessos e uma série de privilégios por eu ter essa pele desbotada, né? Então eu tenho uma passabilidade e eu consigo ocupar outros espaços. Mas outras mulheres como eu, que vêm do Nordeste, mas que têm a pele retinta, não têm esse mesmo lugar. Então, meu papel, por exemplo, como gestora cultural hoje é muito esse, olhar para a minha equipe e dizer, a gente tem mulher negra aqui, não tem não, onde é que a gente vai achar essas meninas para trabalhar aqui, minha gente? E esse é um esforço, é o que eu falei ali no começo, é de todo dia, não tem jeito, porque a gente, mesmo eu, menina, parda, nordestina, mesmo Jami, se a gente bobear, a gente repete, né? Porque o racismo ele é estrutural nesse país, ele funda a história, entre aspas, desse país. Então, combater é um exercício diário, não tem como ficar desatento, né? Acordar e dizer, hoje eu não vou me preocupar com isso, não, né? Muita gente falando no lugar de fala, vou me preocupar, não, tem que se preocupar. É todo dia, é toda hora. Então, quando a gente faz hoje qualquer programa no Intercultural, o olhar é esse. Jami participou da nossa pós-graduação. Eu não sei se você participou do Observatório ou de repertório artístico, mas para a gente selecionar as pessoas. Foi de repertório ou do observatório? Observatório. Então, do observatório. Para a gente fazer o processo seletivo, os professores, os curadores dos cursos, eles se debruçam, né, nas inscrições, e é isso, tem que ter representatividade. Não tem mais como a gente trazer isso de volta para a sociedade, né, reparar. Né? Eu acho que a gente está nesse lugar ainda de um processo de reparação. Então, é isso, é um desafio que é diário, minha gente. Não dá para dormir sem pensar e não dá para acordar sem pensar. Eu acho que essa é a questão para quem quer fazer gestão cultural, para quem já faz gestão cultural, não tem como voltar atrás, porque foram 520 aninhos, né? Assim, já deu. Então, acho que essa é uma grande questão para a gente. E a questão da mulher, então, nem se fala, né? Porque é isso, a gente precisa todo dia, a gente ainda está combatendo essa história terrível de violências domésticas, né? Eu venho da cidade do Recife, que é uma cidade que tem um histórico muito triste nesse quesito, tem também um histórico de resistência e de ativismos preciosos das mulheres, mas a gente ainda vive o medo, a gente ainda vive falta de espaço, e eu acredito nisso. É um processo que tem que ser todo dia, toda hora, sem dúvida. Vanessa, eu vou passar de volta para você. Viu? Eu posso fazer uma observação? Apesar da gente ter essa consciência diária, a gente tem essas discussões diárias, e eu ainda vejo muita gente produzindo eventos e painéis e, assim, totalitariamente masculinos e brancos. E eu fico muito decepcionada de como que essas pessoas ainda não conseguem se repensar, como que a gente ainda não está tendo essa igualdade dentro dessa produção cultural como um todo. Esses dias mesmo eu vi um local que estavam falando sobre uma discussão sobre a cidade que a gente quer, e era um painel totalmente branco e de homens, assim, e isso me deixa muito chocada da gente estar em 2022, ter toda essa consciência, porque, assim, a consciência, para mim, também veio tardia, tanto quanto da questão racial, da questão de gênero, é uma consciência tardia que a gente não pode ter medo de se repensar. Tem que estar o tempo inteiro mesmo se repensando, se questionando, será que eu estou fazendo certo? E esse é o papel de quem faz uma curadoria, de quem faz a produção a produção cultural, está na mão da produção cultural a gente conseguir mudar isso. Então tem que ser uma luta de todos, né? É muito triste a gente ainda ver e ainda se deparar com essa falta de consciência e representatividade. Eu acho que reiterando um pouco aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Reiterando um pouco aqui do que já foi falado, eu acho que além de como cidadã, além de como produtora cultural, eu acho que a gente tem que ter isso em mente todos os dias, em todos os momentos. Não dá para ir para uma reunião com um cliente que está te pedindo para produzir algo e não levantar a questão de representatividade, tanto de gênero como de raça. Eu acho que é um lugar que todas nós temos que nos colocar e sem medo mesmo. Chegar numa reunião e botar a cara e falar, não, isso aqui não está rolando, isso aqui desse jeito não vai ser bom, como a gente pode melhorar, como a gente pode
nesse projeto, colocar pessoas de LGBT, tem mais, como a gente consegue ter um painel que não seja de homens cis brancos. Muitos projetos chegam para a gente e no primeiro olhar a gente fala, não, desse jeito não dá para fazer. E eu acho que está em nós, como cidadã e como produtora, a cada dia que eu acordo, a cada conversa que eu tenho com o meu filho, levar isso à frente. Como a gente vai criar pessoas e projetos que falem e que representem a todos, não só a uma camada, não só o patriarcado, que já está aí e já está muito bem representado, né, nesses mais de 500 anos. Então, eu acho que como cidadã, a gente não pode passar nenhum dia sem levantar essa questão da equidade. E só um complemento de mim, achei muito pertinente a fala de Vanessa e me abriu aqui uma coisa, porque eu fico nessa dupla face, né, no Itaú Cultural. Eu sou gestora de um programa e de algumas atividades, mas eu sou gerente de comunicação, mais conhecido como Departamento de Tretas, né? E eu acho que tem uma coisa que está batendo muito a porta e é importante que as instituições, as empresas fiquem muito atentas, que é o seguinte, na hora que você faz uma cagada, e você vai fazer, que eu acho que é um pouco que a Mari falou, né? Poxa, a gente ainda vê painel masculino. É capaz que lá no Itaú Cultural vira e mexe aconteça, se a gente ficar desatento. Agora, uma vez que aconteça, não chegue para as pessoas e diga assim, não, isso aí, fica enrolando, não, assuma o erro. Eu acho que essa é a coisa também que é o papel da gente, é dizer, gente, está errado isso, e a gente repetir o erro, vamos olhar para frente e buscar não repetir, mas assumir que a gente está fazendo errado, né? Porque esse lugar de achar que eu estou fazendo tudo bonitinho, eu estou me comportando bem, isso é um risco muito grande para a empresa, né? As pessoas estão achando que vai funcionar bem para a imagem, mas funciona pelo avesso, né? Então, a gente fica atento a isso, né, Mari? Quando vem um debate desse, é isso, gente, não dá para repetir, vamos assumir que está errado. Acho que isso é um alerta não ter medo de também. errar e se repensar, né? A gente erra mesmo, diariamente, e eu vejo muito isso, tiveram muitas mulheres negras, assim, na minha vida que me abriram muito a mente, assim, para essa questão, principalmente racial e social. Até quero citar algumas, que é a Marina Pereira, que foi minha grande parceira do Ela, a Fefe, que diariamente a gente fala sobre isso também, e a gente tem que sempre estar se repensando mesmo, não ter medo de errar. Acho que um pouco essa cultura do cancelamento também, assim, que a gente está vivendo, traz esse medo de você assumir o erro. A pessoa quer justificar o erro ao invés de você assumir e falar, não é para isso que a gente está aqui conversando, é para mudar, então vamos fazer diferente. Então, meninas, essa luta, né, pela equidade, pelo maior equilíbrio social, claro que já começou há muito tempo, né, tem um caminho longo a ser percorrido, né, e nós, como produtores culturais, né, mais conscientes, eu acho que nossa função, uma das nossas funções, é justamente estar fortalecendo, né, essa fala, né, da necessidade da equidade, estar cobrando a implantação de políticas públicas, estar aquele evento que o seu amigo produtor cultural está realizando e está muito desequilibrada a participação de mulheres, de negros, e está conversando com ele, poxa, para ir por esse caminho, né, é necessário a gente aprofundar cada vez mais esse diálogo, né, da necessidade da gente melhorar essa equidade nacional, ou melhorar as oportunidades nacionais, né, para que a gente tenha minimizado, né, todas as nossas mazelas, né, de desequilíbrio social e de desigualdade, né. Eu acho que isso é uma função também nossa, que tem uma percepção maior, que construiu essa percepção maior, né, de estar orientando as pessoas mais novas e estar cobrando, né, e somando forças para cobrar o setor público, né, da necessidade de implementar políticas que minimize essa desigualdade, né? A parte de fomento, por exemplo, nas secretarias de cultura, né, que tem como aporte o Fundo de Cultura, tem que olhar para esse lado social, ao invés de priorizar, olha, eu vou fomentar mais a área do teatro, da música, da dança, das áreas culturais, de estar
privilegiando, né, justamente quem historicamente nunca é privilegiado, que são a população periférica, as mulheres e os negros. Eu acho que faz parte também, né, da nossa responsabilidade, que tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência no setor cultural, a estar dialogando com outros produtores e juntando forças para cobrar o setor público e empresas privadas, né? A gente vê, por exemplo, semana passada, a polêmica que foi, né, saindo um pouco do setor cultural, mas indo para o caso do mercado, do Magalu, da Magazine Luiza, né, que lançou um edital de trainee só para negros e pardos, a polêmica que foi, e a gente acompanhando pelas redes sociais, as barbaridades que as pessoas colocam nos posts, né? Racismo reverso não existe, né? Essas pessoas elas estão preocupadas em estar perdendo a sua condição histórica de privilégios, né? Então, eu acho também que nossa, vocês se sentem também com essa função, vocês procuram se articular, né, entre os amigos produtores culturais, entre, né, falando de política, dos vereadores, falando também do executivo, para cobrando ações e políticas afirmativas. O que vocês acham? Alguém quer comentar isso, Aninha? Não, sem dúvida, eu concordo super contigo. Eu fiquei lembrando quando você falou da história do Magalu, né? Que iniciativa linda, né? E sólida. Eu acho que ali a gente tem um olhar diário, né? Por isso que vai criando essas coisas e vai incomodando. Mas eu lembrei de uma fala maravilhosa de Saloma Salomão, eu não sei se vocês os conhecem. Ele é um historiador, músico, gênio. E quando a gente teve essa questão toda no Itaú Cultural lá em 2015, que ficou repensando como é que a gente melhora a questão racial, a gente chamou Saloma Salomão para nos contar o que ele achava. E aí ele começou a falar assim, imagina uma fala para uma instituição, né? Aí falando como Itaú, é uma instituição branca, né? E aí ele virou para a gente, ele disse assim, minha gente, sabe o que é que vai começar a incomodar vocês? Que vai chegar uma onda negra gigante, gigante, vai começar a pegar as cadeiras de vocês. E quando começar a pegar as cadeiras de vocês, aí vocês vão ficar desesperados. E vocês vão sair gritando. É isso que está acontecendo, né? As pessoas ficam realmente muito incomodadas quando elas veem que o privilégio está caindo um pouquinho por terra. Foi o que a gente viu ali atrás das cotas, né? E está vendo agora na Magalu, e vai continuar vendo. A gente tem aí uma onda crescente desse movimento de cultura de ódio, que a gente tem que estar atento também, que é assustador, né? Mas ela está vindo porque está se crescendo essa onda, que é uma onda preta. Eu queria muito que crescesse uma onda indígena, porque é uma pena realmente o que a gente faz com nossos indígenas, né? A gente vê a floresta queimando todinha e a gente está congelado, a gente não sabe mais nem agir nesse país, né? Mas, enfim, quando a gente começa a perder os privilégios, a gente se incomoda, né? Se fosse aqui, eu moro na 23 de maio, minha gente, em São Paulo, não sei o que vocês sabem o que é isso, mas, enfim, é uma loucura. No dia que a 23 de maio estiver pegando fogo, a gente vai ficar louco, né? Mas não, são só as florestas, só a nossa vida se esvaindo, né? Mas eu acho que é bem por aí, sabe, Jamil? Eu acho que demorou para as empresas se apresentarem e corrigirem, porque é isso, eu falo, gente, e falo dos erros, o Itaú Cultural ainda está dando os primeiros passos, está engatinhando para ter representatividade no nosso grupo de colaboradores, né? E todo mundo tem que fazer isso, não tem jeito, tem uma hora que é isso. Abrir uma vaga nova, tem que priorizar para pessoas negras, né? É nosso papel. Então, é isso, eu sou super partidária de toda a política que seja afirmativa. E aí, ampliando, eu comecei a minha fala um pouco ampliando, né? Acho que a gente está falando aqui, e nós três podemos falar isso, né? De equidade de gênero mais fortemente, mas a questão da deficiência no Brasil é outra questão importantíssima, né? Que a gente precisa olhar de uma vez para isso, né? Eu até, rapidinho, recomendaria um documentário que eu adorei no Netflix, chama Creep Camp, que eu fiquei chocada, que as políticas de acessibilidade nos Estados Unidos começaram nos anos 70, e a gente só está falando disso aqui agora, né, minha gente? Olha para isso, que vergonha. Enfim, Estados Unidos, que nem é referência de nada.
Mas é isso, falei demais. Não deixa eu falando muito não, Jamila. Sabe Conta, que Vanessa. essa questão que você estava falando dos privilégios, né? Quando eu comecei a fazer o ELA, assim, eu fui muito questionada aqui no território da Baixada Santista do porquê que eu estava fazendo um evento excluindo homens. Só tem mulheres aqui. E isso que aconteceu da Magalu me pegou muito desse momento. Eu lembrei muito desse momento de quantos eventos eu já vi que só tinham homens e que quando você vai falar, as pessoas não se percebem, ou não querem se perceber porque estão lá no alto do seu privilégio e não querem largar dele. É muito que você falou isso. E isso, muita gente questiona aqui por conta disso, ainda não ter essa consciência e acha que é um evento excluente, assim, do qual a gente já estamos excluindo os homens. Não, é porque se a gente não tem espaço, a gente vai criar o nosso espaço. Esse é o intuito do evento, não é para vocês não estarem aqui, é para chocar mesmo, de que vocês estão fazendo isso a vida inteira. É isso mesmo, né? São eventos afirmativos, né? Não excludentes, né? E a gente cada vez mais precisa de projetos afirmativos e políticas afirmativas, né? Em favor das mulheres, né? Dos negros e para as pessoas que têm necessidades especiais. Eu acho que o termo correto não é nem esse, hoje em dia, né, de ser o estado, deficiências. Né? Isso, da deficiência. Todos são deficientes. Sim, e justamente. Então, a gente tem que olhar para esse lado para ter uma cidade mais justa, né? Fazer um debate desse é fazer um debate da nossa civilização, né? De quanto a gente quer estar evoluindo de fato enquanto civilização, enquanto sociedade, né? Isso é a função de todos, de cada um de nós, né? Então, não só do cidadão, do indivíduo, mas do setor público e das empresas, né? E a gente, como cidadão, tem que cobrar ações tão positivas como do Magalu, que outras reverberem para outras empresas no mercado, né? E dentro de cada polo, né, de cada cidade, de cada região, a gente tem que lutar para a formatação de políticas públicas de inclusão, né, e que aumente a representatividade, né? Então, essa é a forma que eu penso. Você queria complementar alguma coisa, Vanessa? Eu acho que, falando um pouco sobre o que acontece atualmente, esse ano a gente está formatando um projeto que é um festival de realidade aumentada. E dentro desse projeto a gente tem uma vertente sobre grafite e escrita de rua. E quando a gente começou a fazer a pesquisa curatorial, o que aconteceu é que a gente ficou de cara, assim, deu de encontro com uma grande repressão, principalmente nas periferias, dos artistas que estavam trabalhando. Então, a maioria era os artistas que estavam sofrendo repressão, mulheres, que estavam, um coletivo de mulheres que pratica escrita de rua havia sido preso. O Mauro, que é um artista que está trabalhando com escrita e com grafite há muitos anos, também foi preso, escrevendo, e ele foi preso com autorização do muro que ele estava fazendo. E mesmo assim, ele foi para a delegacia e a gente precisou se organizar para que ele não ficasse. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento também nos nossos projetos, qual viés político está intrínseco em todos os projetos. E a gente não pode, eu não posso fazer um festival de grafite que simplesmente traga o grafite, que lindo, para o centro, e não discuta a população periférica, a população negra, as mulheres que estão trabalhando nessa área e não têm essa visibilidade e que estão sofrendo cada vez mais repressão no momento atual que a gente está. Então, a partir desse festival, começou a acontecer uma organização da galera que está trabalhando com grafite com escrita de rua para que fosse incluído no Aldir Blanc grafite escrita de rua, porque a lei foi feita e não existia nenhuma citação a essa galera. Então, assim, ficou de fora uma parte de arte que é super forte em São Paulo ainda. A gente está fazendo esse projeto e, mesmo assim, não tem uma articulação dessa área. Então, eu acho que os produtores culturais têm uma obrigação
de olhar para a articulação, de olhar para essas camadas que não têm essa voz e trazer essa voz, ajudá-los a trazer, não da voz, porque da voz é um lugar absurdo, porque todo mundo tem a sua própria voz, então é ajudar para que as vozes múltiplas sejam ouvidas em todos os projetos, em todos os lugares. Eu acho que é isso. Assim. Nesse momento atual, a gente tem que ser mais resiliente, mais atento do que nunca. E referente a esse tema também, falando sobre a equidade de gênero, né, e a parte de políticas públicas, né, dentro, claro, de todas as cidades, né, a gente precisa discutir isso de forma mais veemente, né, com coletivos, né, e somando forças, né, para que a gente tenha a implantação de algumas políticas públicas. Eu li que há 2 anos o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal, né, formou um grande estudo, né, referente a pegar indicadores referente à parte da igualdade de gênero, né, ou melhor, a equidade de gênero no Distrito Federal, e a partir daí várias políticas estão ocorrendo lá, e esse estudo que está balizando até o fomento de várias atividades da Secretaria de Estado da Cultura e de Economia Criativa no Distrito Federal. Então, é algo interessante referente à equidade de gênero que pode ser discutido, replicado, e é uma referência aí para outros estados e outros territórios, né? Tudo bem? Alguém quer falar referente a essa parte da função mesmo, um pouco do setor público para estar avançando, né, esse grande caminho em busca, né, de uma maior representatividade, de uma maior equidade de gênero, de raça? Aninha? Eu acho que o silêncio da gente revela um momento triste que a gente está vivendo, né? Exatamente. É difícil, Jamir, mas o que eu posso dizer, primeiro, antes de falar do poder público, eu queria celebrar uma coisa que eu ia falar no comecinho, quando Vanessa trouxe o Festival do Valongo. Eu queria celebrar a gente estar aqui nesse festival, acontecendo no meio da pandemia, e aí aproveitar para celebrar todos os festivais que se repensaram e que estão aí resistindo bravamente, né, acontecendo e fazendo valer o que eu acredito cada vez mais, e aqui é onde eu acho que está o meu pequeno ativismo, que é isso, né? Acho que a pandemia escancarou para as pessoas a importância de arte e ciência, né? Porque agora que está todo mundo preso em casa, todo mundo sabe ver uma live, né? Todo mundo vai atrás de um livrozinho para ver, um filminho para ver, e na hora que se fala de política pública para a arte, todo mundo, de novo, fica gritando, né? É um setor que é super mal colocado em todas as instâncias de políticas públicas desse país. A gente tem uma economia criativa que é pulsante, é muito potente, né? A gente lançou, acho que é legal compartilhar com vocês todos aqui no painel e com vocês todos que estão vendo, a gente lançou um painel da cultura no site do Itaú Cultural. Se você digitar painel da cultura, você consegue ver um levantamento que junta várias bases de dados e você consegue ver quantas pessoas estavam, né, porque ninguém sabe agora, mas quantas pessoas estavam empregadas no mundo da cultura. Era coisa de 4 milhões de pessoas, gente. Né? Assim, é isso. Minhas filhas têm acesso a alguma educação de qualidade porque eu sou uma trabalhadora da cultura. Né? Então, assim, é um setor econômico pulsante desse país e precisa ser valorizado como tal. Eu não entendo porque ninguém grita assim, poxa, por que tem tanto incentivo para a indústria automobilística? Não vejo ninguém fazendo essa reclamação, minha gente. Cultura é vida, cultura é política, cultura é transformação, né? Então, demorou, né, Jamie? Assim, a gente eu acho que a Lei Aldir Blanc foi uma batalha dura, mas a gente, de alguma forma, começou a vencer essa batalha. E a gente não pode sossegar, tem que ter recurso sim. Né? A gente tinha um recurso por lei, que era o Fundo Nacional de Cultura, que nunca chegou para o mundo da cultura, né? Era 3% da Loteria Federal, que ninguém nunca viu a cor desse dinheiro. Então, o governo federal tem obrigações
conosco, com nossos artistas. Então, assim, a gente tem que cobrar todo dia. É difícil por isso, a gente viveu aí, né, de 2018 para cá, a gente vem vendo uma campanha de detrimento da imagem, né, tanto dos cientistas quanto dos artistas. Então, eu acho que a gente, talvez, mais do que forçar a política pública, porque tá difícil mesmo, mas é a gente conversar com as pessoas, né? Assim, você pegou um Uber, conta para ele o que é o setor da indústria criativa, né? Desmistifica, porque as pessoas ficam achando isso, artista é aquele cara que fica na rede o dia todo. Não, é muita labuta, minha gente, é muito suor no negócio, tem uma galera que literalmente carrega piano, tem essas produtoras aqui maravilhosas, né? Então, assim, é um setor que é importante e a gente precisa conversar com a sociedade de forma que a gente seja ouvido nesse sentido, porque se a sociedade escutar a gente, eu acho que esse movimento de pressão para as políticas públicas, ele tende a crescer. Mas, de novo, eu reforço, eu acho que a Lei Aldir Blanc foi um momento muito importante para a gente e os estados, os municípios têm que usar desses recursos, né? Porque a gente tem que fazer essa roda continuar girando e, quem sabe, ir crescendo e multiplicando, efetivamente, né? Mas eu acho que é isso. Com certeza, a Lei Aldir Blanc foi uma vitória, né, coletiva do setor cultural, que prova que, mesmo no ambiente, né, do governo federal tão avesso, infelizmente, à cultura, a gente, com articulação, com união, consegue, né, atingir objetivos positivos, né, para a cultura. Foi isso, para mim, que simboliza, né, a Lei Aldir Blanc, tá bom? Alguém quer... eu acho que com a articulação da Aldir Blanc veio realmente do setor cultural, pela total desatenção do poder público com o setor da cultura e com todas as pessoas que ainda estão sem trabalho, sem renda. E um outro dado importante que eu acho que a gente tem que levantar, que foi divulgado, o setor que mais sofreu com a pandemia e que mais perdeu investimento e dinheiro é o setor da cultura e da economia, da economia criativa. Então, eu acho que isso também mostra o quanto de dinheiro e o volume de dinheiro que esse setor movimenta, que não fica evidente, e eu acho que todas nós aqui desse setor, o nosso compromisso é mostrar, não para os nossos pares, mas para todo o resto da sociedade. É o que a Aninha falou mesmo, falar com o Uber, falar com o moço da padaria e mostrar o quanto esse setor é importante, o quanto a gente faz e quantas pessoas trabalham e dependem do setor cultural continuar em movimento, com verbas públicas, com verbas privadas, mas é muito importante que a gente tenha incentivo e que a gente consiga desmistificar esse monstro que foi criado, né, do artista, que se beneficia de verbas públicas, o que é uma grande mentira, né? O quanto é criado e o quanto a gente faz, quem é da produção e quem trabalha com isso sabe qual o milagre que a gente faz com as verbas que a gente tem para produzir e para colocar no mundo, e quanto a gente está se virando agora, nessa época de pandemia, para que todos os eventos e produções continuem a acontecer, e que toda a cadeia continue a sobreviver, basicamente. Existe muita desinformação. A gente faz até sem verba, né? Nem só com pouca... Desculpa, já me cortar. Aqui por aqui, esses dois movimentos que eu sou idealizadora são movimentos autônomos, e a gente faz sem verba, com verba, como dá. E eu acho que uma dificuldade, assim, que eu também tenho medo de ter uma dificuldade da Lei Aldir Blanc, é da gente conseguir acessar artistas periféricos. Porque até essa questão de editais, assim, sabe? Existe o dinheiro, mas como que a gente vai fazer para articular dentro das periferias para eles terem acesso a isso também? E quem não sabe escrever um edital? E quem não tem um computador, como que essas pessoas vão fazer? Eu acho que o que tem que vir do poder público agora, assim, que é o medo que eu tenho, é de saber articular para esse dinheiro chegar também nas pessoas certas. Porque para quem está conseguindo se virar, eu ainda me considero, apesar de autônoma, numa situação confortável. Mas eu sei que tem muita gente pior que eu, que é quem precisa mais, e será que vai chegar lá? Então, eu acho que o dever, né, do poder público agora é fazer essa articulação, esse dinheiro chegar em quem precisa realmente. É isso aí, meninas. E lembrando, né, que esse ano nós temos eleição, né,
no meio das cidades, para prefeitos, vereadores, né? E no Brasil, né, as mulheres representam 52,5%, né, das eleitoras, e 55% dos eleitores da população são negros, né? Porém, nas últimas eleições, né, somente 4% dos deputados e senadores eleitos, né, se autodeclararam negros, né, e 15% apenas do Congresso Nacional é formado por mulheres, né? Então, é um caso da gente estar pensando também, porque no meu ponto de vista, né, onde nasce toda essa falta de representatividade e de equidade na sociedade brasileira, começa justamente nessa representatividade política, né? Eu acho que as mulheres precisam votar mais em mulheres, os negros precisam votar mais em negros, que são alinhados, claro, à sua visão de mundo, à sua posicionamento e ideologia, né? A gente está numa época, né, que ser criativo, né, inovar é justamente, no ponto de vista social, né, estar fortalecendo as políticas de afirmativas para mulheres, negros e população periférica, né? Então, de forma geral, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade aí de mediar esse bate-papo com vocês, esse ping-pong rápido, e eu vou para as despedidas de vocês, que a gente já está com o tempo já estourando, tá bom? Primeiro, Vanessa. Queria agradecer a todos aqui a oportunidade da gente trazer também essa fala de equidade para o campo da produção. Queria convidar quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz na MOVA. O nosso site é mova.arte.br. Tem alguns projetos que a gente tem feito, e lá a gente fala também dos nossos esforços para trazer um meio de produção para que tenha mais equidade e igualdade. Em todos os eventos, em todos os projetos, a gente sempre busca isso. E obrigada. Quero ouvir as meninas agora. Aninha. Também só agradecer, Jamil, obrigada pela sua mediação. Achei que você foi muito atento a nós, meninas, e nos permitiu aqui sermos o que somos. Isso já é bacana, viu? Tá de parabéns. Eu queria agradecer demais a Vanessa e Mari. Uma honra conhecer vocês assim, de bater papo. Espero que a gente continue batendo papo. Acho que a gente tem muitas sinergias. Eu e Mari já somos amigas no Insta. No Insta eu sou Aninha de Fátima também, então venham para perto, vamos transformar esse mundo para a mulherada geral. E nesse sentido de mulherada geral, eu queria agradecer a duas pessoas que conversaram mais comigo para eu estar aqui no Festival Criativar, que é a Mari Nobre, que é uma parceira querida, que eu amo, admiro e que, enfim, mando um cheiro gigante, queria poder abraçar. E a Fefe Venturini, que foi super carinhosa, atenta e super profissa aqui de cuidar dos nossos materiais, das nossas chegadas, do nosso acolhimento. Obrigada, Fefe. E agradecer, por último, a minha equipe do Rumos, que é muito gigante, viu, gente? A gente coordena esse programa com duas pessoas, né? Além de mim, duas mulheres, Mayra Coqueto Watanabe e Thaís Ishikawa. Obrigada por conduzirem comigo esse rolê. É uma delícia trabalhar com essas mulheres. Foi uma delícia conversar com vocês, mulheres, aqui. E é isso. Quem quiser saber mais, itaucultural.org.br e @itaucultural nas redes aí, tá bom? Um cheiro, um abraço forte, fiquem bem. Espero que vocês tenham sentido à vontade aqui na minha casinha. E até uma próxima conversa. Foi ótimo, Aninha. Adorei lhe conhecer, viu? Agora, a Mari, um cheiro, viu? Quero agradecer o convite, né, de estar aqui participando. Obrigado, Jamil, pela mediação. Obrigado, meninas. Foi um prazer conhecer vocês melhor. Fico muito nervosa nessas apresentações, desculpa qualquer coisa. E agradecer minha parceira de trabalho, a Fefe Venturini, parceira de vida, e todas as mulheres que fazem esses movimentos acontecerem por aqui, porque por mais que eu seja a representante do Ela e hoje esteja aqui representando o Joga Pepeca, esse é um movimento de muitas, né, que só acontece por causa dessa força coletiva. Obrigada.
Obrigado, meninas. Quero agradecer, por último, o Danilo, a minha parceira Denise Covas e a Fê pela produção, né? Tem muito mais Festival Criativar aí, muito mais painéis de muita qualidade, muitas pessoas ainda para estar conversando, dialogando com vocês. E foi um prazer ser o vendido ao fruto entre as mulheres hoje nesse painel, viu? Obrigado, viu? Um cheiro para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.